Olá, estamos começando o TVL Debate aqui pela TV Legislativa, o canal da Câmara de Vereadores. Nós hoje vamos falar sobre trânsito, quantos acidentes que nós temos aí registrados por todos esses anos, muitas pessoas machucadas, feridas, famílias que choram, vidas que já se foram e maio é o mês do Maio Amarelo, um movimento internacional voltado para a discussão do trânsito, e esse vai ser o assunto aqui do TVL Debate. Nós recebemos aqui os nossos convidados, presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, aqui no nosso novo estúdio da TVL. Presente, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rodrigo? Uma satisfação estar aqui e uma satisfação poder estar recebendo as nossas convidadas hoje para conversarmos um pouco sobre esse importante assunto. Nós temos aqui também a presença da Márcia Pontes, que é educadora de trânsito e coordenadora do Movimento Maio Amarelo em Santa Catarina, inclusive, né, Márcia? Tudo bem com você? Santa Catarina, tudo bem, satisfação muito grande, agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para podermos falar do Movimento Maio Amarelo e do que vem depois desse maio de tanta intensidade, tanto movimento pela vida no trânsito. Muito obrigado por você ter vindo até aqui também. E a convidada especial, a Simone Ciotta, que é psicóloga, perita e examinadora de trânsito, também do Detran, né, Simone? Isso. Tudo bem com você? Obrigado pela sua vinda. Obrigada a você também. Acho que é muito importante o convite de estar aqui falando sobre um tema tão importante que é comportamento humano no trânsito. Bom, é um problema de saúde pública o trânsito, na opinião de vocês? Já se tornou saúde pública por tantas mortes, pessoas feridas, presidente, convidadas? Me permitem, primeiro vamos ter esse tempo de conversa entre nós hoje sobre este fundamental assunto. Primeiro eu quero resgatar aqui a importância e que quando nós fomos procurados, eu enquanto presidente da Câmara fui procurado pela organização do Maio Amarelo. De pronto, eu tentei articular junto à Câmara de Vereadores para que nós pudéssemos estar, de uma forma ou de outra, a Câmara de Vereadores pudesse estar parceira. Abrimos com alguns momentos já e vamos seguir neste debate de hoje e desde já dizer que o Maio Amarelo, daqui um pouco a Márcia e a Simone vão trazer mais informações, mas que o Maio Amarelo para nós ele não vai ser o Maio Amarelo. Para a Câmara de Vereadores, quero deixar aqui já o compromisso, Simone e Márcia, e quem está nos acompanhando, de que a Câmara de Vereadores, como é um espaço público, a TVL, como é um espaço de comunicação pública, vai, à medida do possível, buscar a parceria com vocês para que nós possamos permanentemente manter esta campanha viva. O Maio Amarelo permanentemente com esta campanha viva. Então, quero fazer esse registro e parabenizar a todos e a todas que até o presente momento envolveram-se e desejar que muitos mais envolvam neste projeto fundamental, nessa discussão fundamental para a nossa cidade, fundamental para a proteção à vida. Então, eu quero, de antemão, nesta abertura, dizer desta compreensão que nós temos, até porque a gente tem que ter a compreensão da fragilidade em relação ao corpo humano, em relação às máquinas. E parece-nos que as pessoas ainda não se aperceberam disto. Por isso, a importância deste diálogo e desta pedagogia na busca de uma mudança cultural. Então, quero fazer esta inicial abertura para que nós possamos não pensar só no hoje, não pensar só neste período e no período desse programa, não pensar só em todas as atividades que vocês e que nós já estamos fazendo. E a Escola do Legislativo da cidade de Blumenau recebe e recepciona esta iniciativa como, digamos, de uma forma ou de outra, ainda como embrião da Escola do Legislativo, mas recepciona o Maio Amarelo já como o primeiro projeto a ser trabalhado pela Escola do Legislativo Blumenauense. Poderia ser o ano amarelo, né? O ano inteiro, né? Para a gente discutir trânsito, porque está todo mundo no trânsito hoje em dia, né? Não tem ninguém que não esteja no trânsito, né, Márcia, Simone? Eu sempre digo, o Maio Amarelo é um mês de atenção para um ano inteiro de ações. E no trânsito nós desempenhamos vários papéis, né? No trânsito nós não somos só motoristas, ou só pedestres, ou somente ciclistas. Nós somos, ou motociclistas, exercemos no dia a dia todos esses papéis no trânsito. E é importante que nós conheçamos a legislação, é importante que nós conheçamos as dicas de autocuidados para que nos apropriemos dessas dicas, incorporemos essas dicas às nossas práticas e para que a gente possa se comportar com mais gentileza, com mais polidez no trânsito, com mais cuidado, tornar esse trânsito mais humano. Excelente a fala do presidente, a fragilidade do corpo humano no acidente de trânsito, ela é muito grande. Você imagina,
Uma pessoa dá uma topada na cadeira, já sente uma dor terrível. Imagina ficar preso às ferragens. Imagina uma lesão de vértebra cervical porque a pessoa não estava usando o cinto de segurança. Imagina o passageiro de trás que acaba matando o passageiro, o condutor, o carona que está na frente do carro porque ele não tinha cinto. Então, é muito importante que a gente possa voltar a todas as ações, a sociedade organizada se organizar mais ainda, fortalecer as parcerias, obter mais parcerias para que nós possamos, ao longo do ano, profissional liberal, poder público, empresa, instituição, voluntariado, lideranças, todas elas, políticas, comunitárias, possamos trabalhar por um trânsito mais humano, mais defensivo. Agora, é um problema de saúde pública, Simone, e é uma guerra que não é conhecida, uma guerra que passa despercebida? Quando você pergunta se é uma questão de saúde pública, com certeza é, né? Os dados que eu tenho, de repente a Márcia tem alguma coisa mais atualizada e possa me corrigir se eu estiver desatualizada, mas hoje acidente de trânsito é questão de saúde pública, por quê? Porque é a segunda causa de mortalidade, né? A primeira causa é homicídio e as pessoas estão roubando, vocês sabem por quê? Qual é o grande mal do século, né? Drogas, né? E depois disso vem o trânsito. Ocupa 73% das vagas das UTIs dos hospitais. Então, se um de nós tiver um infarto, um derrame, um câncer, sobrou quanto? 27%. Então, é uma questão de saúde pública, porque 73% das vagas estão ocupadas por pessoas acidentadas e que, de repente, por alguma causa que não é da vontade própria, né? A pessoa está lá com câncer, tá lá porque precisa. E a situação do trânsito, não. A pessoa está lá por imprudência, por irresponsabilidade dela ou de alguém que colocou ela lá. Então, é uma questão de saúde pública, né? Acidente de trânsito no Brasil, a gente tem uma média, mais ou menos, de mortes por hora de 6 a 7 pessoas por hora, que morrem no local do acidente de trânsito, né? Se alguém morrer lá no hospital, já se perde esse número. Isso equivale, eu costumo falar quando eu trabalho com avaliação, né, para os candidatos que estão lá para a obtenção de carteira, digo, pessoal, imagine se caísse 177 aviões Boeing todo ano. É o que morre de gente no trânsito todo ano no Brasil. Porque a gente fala, milhões de pessoas, a gente não tem mais ou menos uma noção de quanto é, né? Mas se você encher 177 aviões Boeing, é o que morre todo ano em acidente de trânsito no Brasil. Então, é uma questão de saúde pública, sim. E eu fico muito feliz quando o presidente Wanderlei diz que em Blumenau a gente vai fazer alguma coisa, porque Blumenau, nas estatísticas também, é o primeiro, Blumenau, Santa Catarina, né, é a primeira região do país em acidente de trânsito. E de Santa Catarina, onde mais tem acontecido acidentes, é a região do Vale do Itajaí. Com o maior número de acidentes. O maior número de acidentes, é a nossa região. Isso para nós é muito estranho, né, Simone? Porque quando nós acompanhamos o noticiário nacional, quando nós pegamos as estatísticas, quando nós pegamos os dados nacionais, por vezes nós perdemos infelizmente para Minas Gerais ou para São Paulo. Sempre estamos nesse espaço aí, nesta colocação entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. E temos que saber que nós estamos tratando de um estado que é um quarto do estado de Minas Gerais em tamanho e é basicamente um terço do estado de São Paulo em tamanho. No entanto, o estado de Santa Catarina paga esse preço e nós pagamos esse preço muito dolorido. Nós pagamos esse preço muito dolorido por conta das vidas que são ceifadas e pelo sofrimento, como disseram aqui, né? Eu costumo dizer que normalmente a gente vê noticiário o tempo inteiro. BR-470 mata. Eu costumo dizer assim, eu nunca vi a BR-470 levantada em metralhadora atrás de ninguém. A rodovia não mata, Álcool no volante mata. Nunca vi um garrafão de chopp dirigindo. Então a gente volta para onde? Comportamento humano. Pode encher de lombada. Aonde não tiver lombada, se o motorista for imprudente e irresponsável, ele vai se matar naquele espaço ali. Então, é uma questão de conscientização, de educação o tempo inteiro, né? Porque não é uma questão, a culpa é do governo. Não, o governo pode encher de lombada, pode duplicar, que é necessário duplicar, mas também tem que ter alguma coisa relacionada no comportamento humano. Se nós pegarmos um parâmetro, por exemplo, nas estradas vicinais, nas ruas não pavimentadas, muito raro a gente encontra uma morte, não é verdade?
muito raro, embora sejam ruas que tenham uma diferença de largura, e a grande maioria das estradas catarinenses, elas são ruas ainda não pavimentadas. Onde é que nós encontramos o grande número de mortos? Encontramos nas vias pavimentadas, independente de ser asfaltadas, independente de estarem duplicadas, né? Os acidentes sempre com o tempo seco, em pista, em boas condições de rodagem. Então, parece que quanto mais oferece-se segurança para o motorista, mais ele vai abusar. É um misto de sensação de impunidade, comigo não acontece, uma crença demasiada nas habilidades que tem ou pensa que tem, quando na verdade os fatores que envolvem acidente de trânsito é o veículo, o homem e a via. Já se fala num quarto fator, o meio ambiente, né? E os pilares de um trânsito seguro se sustentam em engenharia, a gente chama os 3 E's do trânsito, né? A engenharia, a fiscalização e a educação para o trânsito. Esses 3 pilares têm que suportar esse peso por igual, porque se a gente investe só em engenharia, não investe em educação nem em fiscalização, são pilares que se enfraquecem. Então, tudo isso vai depender. Olha, Blumenau se destaca também negativamente pelos flagrantes de bebida e direção. Quase um veículo, quase um flagrante por dia. Eu digo quase porque a estatística é feita uma média e em alguns períodos chega a passar mais de um condutor flagrado embriagado. Tivemos aí casos de uma condutora que bateu e teve que ser contida com spray de pimenta. E teve uma crise de asma e isso, aquilo. Muita gente sem habilitação, sem carteira, menor de idade ou maior de idade, dirigindo veículos de categoria para as quais ele não está habilitado. As pessoas parecem que estão fazendo uma roleta russa com a própria vida e com a vida alheia. A principal causa de tudo isso, na opinião de vocês, qual que é? É falta de educação, é falta de formação, é lá na família que não teve educação? Porque está tendo uma consequência e está se ampliando, né, os problemas, parece, né? Eu costumo dizer dentro da minha área que a questão acho que passa por princípios e valores, né? Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, trabalhar, fora de casa, não sabe o que o filho está fazendo, aonde o filho está, com quem está. A escola passa o conteúdo dela, né? Então é uma questão de princípios e valores. A pessoa não tem respeito consigo e nem com o outro. Ela quer chegar onde ela quer, no tempo que ela quiser, doa quem doer, passando por cima de quem ela puder. E a gente vê isso o tempo inteiro no trânsito. Então é uma questão de princípios e valores. Quando eu faço avaliação ali no Centro de Avaliação de Condutores, o pessoal pergunta assim, se fosse importante o psicotécnico, por que tem tanta gente morrendo no trânsito? Eu estou ali e o médico está ali avaliando as habilidades da pessoa para dirigir. Se ela tem atenção, raciocínio, reflexo motor, percepção, memória, e o médico fazendo a parte dele. Agora, princípios e valores vai de cada um. E isso vem da onde? De casa, né? Da escola. Então, eu acho que a gente mudaria isso, essa questão do comportamento, trabalhando muito com família e a escola. Existia um projeto, acho que foi em 2008, né, Márcia? Que foi apresentado para o governo federal para colocar a matéria de educação no trânsito como ensino obrigatório nas escolas. O que a gente queria com isso? Que a professora de matemática ensinasse lá na aula de matemática o aluno, não que a pedra caindo de um prédio chega na velocidade tal. Começa a colocar conteúdo de trânsito, o carro a 80 por hora, batendo contra o carro a 80 por hora, com o peso do fulano dentro do carro, mais a distância, dá quanto? Lá na aula de física. Você começar a trabalhar com esses conteúdos já dentro da escola, na matéria de biologia. Ao invés de estudar o corpo humano funcionando bonitinho, vamos mostrar agora para o aluno como é que é o impacto, do que ele vai morrer do impacto do carro dele. Da explosão dos órgãos dentro. Ai, mas que coisa horrível. Mas é assim que país do primeiro mundo trabalha, onde a taxa de acidente é mínima. Então, trabalhar com questões assim para trabalhar a consciência da pessoa, a educação e princípios e valores que vêm de casa, né? Eu acredito...
presente. Vou dar um pitaco, embora não seja minha área, eu sou advogado, mas na... Ser homem das leis, né, presidente? Da Câmara de Vereadores. Porque, e concordo com o que diz a Simone, nós nem precisamos de mais leis no Brasil. Talvez o nosso desejo, né, Márcia, fosse que chegássemos ao ponto de, no Brasil, nós podemos dizer a nossa legislação punitiva aos irresponsáveis no trânsito, ela está totalmente descartada. Mas como é que nós vamos chegar a esse ponto? Primeiro, nós temos que vencer a lei de Gerson, a história do jeitinho, né? Inculcaram no povo brasileiro. Depois, vencer a história dos ignorantes ou dos irresponsáveis que vão para detrás do volante de um carro ou de uma moto e acham que são heróis, que são super-heróis, todo-poderosos, que podem fazer tudo e que dão jeitinho em tudo, que podem dar o nó em todo mundo no trânsito. E não se apercebem eles dessas fragilidades que nós todos temos e que nós todos pagamos tudo isto. Então eu tenho acompanhado, fui membro do Conselho Nacional de Cidades até recentemente e tenho acompanhado inclusive todas as campanhas nacionais que são feitas em relação a este assunto. No entanto, essas campanhas acabam ficando muito longe ou aparentemente muito distantes. No entanto, queremos elogiar as campanhas que o CONTRAN, que o DENATRAN, que os órgãos estaduais fazem, mas eu penso que o envolvimento, como é o caso do Maio Amarelo, o envolvimento das organizações, da sociedade civil, do cidadão comum nesta história e dentro daquilo que a Simone coloca, o envolvimento, de repente, de uma discussão muito profunda dessas questões através do espaço educacional das nossas escolas, seja um caminho talvez possível. Porque eu via dias atrás, quando o Congresso Nacional aprovou, a presidenta Dilma sancionou uma legislação muito mais dura no que diz respeito ao trânsito. No entanto, na prática, nós não verificamos as pessoas mudando seu comportamento no dia a dia. Infelizmente, não verificamos ainda. Então, muita coisa há que ser feita. E se tiver alguma possibilidade a ser trabalhada para Blumenau, no que diz respeito à legislação, ao encaminhamento positivo dessas questões, a Câmara de Vereadores vai acatar e vai ser um espaço de recepção para que o Maio Amarelo e todas as organizações possam trazer isto. Porque nós aqui temos um determinado conhecimento, mas nós precisamos ser efetivamente a correia de transmissão da vontade do povo. E aqui nós estamos, Márcia, para sermos esta correia. Em minha opinião, presidente, essa força, esse engajamento que nós ganhamos da Câmara de Vereadores, do Legislativo Municipal, é fundamental. Por quê? Porque hoje Blumenau precisa de um plano de humanização para o trânsito da cidade. Nós temos um serviço de estatística que funciona muito bem, nós temos atendimentos, nós temos uma rede que trabalha nessas questões do trânsito. Mas nós temos que pensar num plano de humanização do trânsito em políticas públicas para o município. Se nós formos analisar bem, nesses 163 anos, pouco mais de 163 anos de Blumenau, nunca tivemos um movimento como o Maio Amarelo, nunca vimos tanta gente na rua, nunca se falou tanto de trânsito como estamos falando agora. Blumenau precisa ter, acima de tudo, uma política pública específica voltada para o trânsito e que não se pense política pública como aquilo que o Poder Executivo faz. Porque o Poder Executivo, ele planeja, ele elabora, reelabora, ele até executa, mas sempre em parceria com a sociedade organizada. O Poder Público não faz política pública sozinho, não aplica sozinho. Tem que ter as lideranças envolvidas, como nós estamos tendo agora com o Maio Amarelo. Né? É falar de trânsito, não só porque tem congestionamento, porque está difícil chegar em casa, onde a gente vai construir mais ponte, mais viaduto. Tudo isso faz parte nas questões de engenharia. Mas falarmos de trânsito de uma forma que nós não fiquemos mais conformados com tanto acidente. A gente não pode se conformar que o Hospital Santo Antônio, por dia, receba 10 cirurgias de politraumatizados no trânsito que estão atrasando as cirurgias eletivas de gente que já está na fila há 2, 3, 4 anos. Porque um politraumatizado chegou e tem que mobilizar médicos, enfermeiros e os demais profissionais para atendê-lo. É uma vida que está em risco. De 2003 a 2011, Blumenau gastou 1 bilhão, isso mesmo, 1 bilhão e 700 milhões em atendimento
acidente de trânsito, desde o momento que a viatura sai do quartel para atender, ou a viatura do bombeiro, ou a viatura da Guarda Municipal de Trânsito, até o momento em que deixa essa pessoa para o atendimento hospitalar. Isso sem contar o custo que isso vai nos dar com próteses, com órteses, com tratamentos caros e dolorosos, com fila de atendimento no psicólogo, para outras formas de reabilitação no sistema de saúde. Então, chegou a hora da gente começar a analisar, e dentro dessa proposta, presidente, de educação, se fazer educação para o trânsito com responsabilidade social, desmistificando o juridiquês do Código de Trânsito, que é uma lei 9.503, e tirar desse juridiquês e trazer para o dia a dia. Exemplo, autoescola, CFC. O aluno vai lá, ele estuda, cai na prova, ele memoriza, aliás, cai na prova sim. Quais os cuidados que você tem que ter quando passar por um lote lindeiro? Ele vai lá, ele acerta essa questão. Marcia, desculpa te interromper, mas já falando em autoescola, vocês acham que a idade de 18 anos é a idade apropriada já para o cidadão pegar um carro, 18 já enfrentar uma rodovia movimentada com muitas retas? E aí outra pergunta, as motos também, 18 anos é a idade certa já para dar permissão para o jovem de 18 anos pilotar uma motocicleta também? Olha, essa é uma pergunta que a Simone vai poder discorrer um pouco melhor, mas dentro dos estudos que nós realizamos, que nós fazemos, a psicologia contribui muito com as teorias, com todas as vertentes que nós temos. E a psicologia entende que 18 anos seja uma idade em que o condutor esteja maduro, vamos dizer assim. Baixar, eu sou completamente contra. Olha, vamos baixar a idade para dirigir, porque pode votar aos 16, então pode dirigir aos 16. Não, tem todo um processo que o cidadão tem que estar pronto. E não só a psicologia entende como esse momento, mas aos 18 anos, mas também a legislação. Então, assim, a questão o cidadão está pronto, ele está maduro para aprender a dirigir, e essa questão da educação, né? Em casa, quem é instrutor de autoescola sabe muito bem. O pior aluno que aparece para ele ali é aquele arrogante, que o pai já ensinou, entre aspas, a dirigir, colocou num carro, ele aprendeu tudo cheio de vícios, chega na escola, ele afronta o instrutor. Olha, eu entrei aqui só para pegar minha carteira. Não precisa me ensinar muito não, que eu dirijo mais do que tu, eu sei dirigir melhor do que tu. E aí ele vai lá e deixa o instrutor irritado, porque ele dirige cheio de vício, pisando na embreagem com o carro em movimento, colocando a mão em cima do câmbio, braço pendurado na janela, xingando todo mundo. Não dá sinal. Não dá sinal, que aliás é o segundo maior tipo de acidente em Blumenau, é não dar sinal, né, que causa os abalroamentos longitudinais transversais. Mas dentro dessa questão o indivíduo chega cheio de vícios, mal educado, não recebeu em casa limites com a família. Como é que fica? Né? Aí vai para a autoescola, daí começa a dirigir e vai perpetuar uma série de besteiras que a pessoa que ensinou ele a dirigir faz no trânsito, ele vai repercutir isso da mesma forma. Agora, essa pessoa, presidente, a Simone também podem complementar, não deveria ser proibida de pegar um carro, pegar uma moto? Eu sei que a legislação, ela, né... Nossa, como eu disse antes, a nossa legislação ela já é razoavelmente dura, no entanto, ela ainda não é compreendida, e as pessoas, nós vamos ter que nos compreender quanto a isto. Eu tenho conhecimento de que recentemente o INSS tomou posição, a estrutura governamental, a estrutura que paga caro por esses serviços aí, por esses prejuízos, eu tomei conhecimento e já caminhamos nisso para o Brasil, em que o INSS vai entrar com ações regressivas contra aqueles que causarem danos no trânsito. E esta é uma forma que se tem de encontrar um jeito de resolver essa questão da irresponsabilidade, porque antes era muito cômodo. Causava o acidente, respondia um processinho criminal e saía numa boa. Agora não. Agora, para o risco, como já existia esta possibilidade, pelo particular. Mas agora o Estado vai processar os irresponsáveis com
perda de patrimônio, inclusive, se causar esses danos. No que diz respeito, Rodrigo, à idade, olha, eu quero dizer que aí não é o estudo científico, é a opinião de quem tem os cabelos brancos já convivendo no trânsito. Não é pela questão da idade. Nós vemos acidentes graves que nós passamos recentemente, permitam-me aqui guardar o nome, acidente grave que foi causado com sérias mortes aqui em nossa região de uma pessoa próxima a 70 anos. Então é verdade que a maioria que sofre acidente ou que passa por acidente está com idade menor. É bem verdade também que a maioria que se utiliza da motocicleta também são pessoas jovens. Então talvez por isso, se fizermos o levantamento, a maioria são jovens. Agora, a responsabilidade não está na idade, não. A responsabilidade está naquilo que foi dito mais ou menos aqui. Está na formação cultural, na responsabilidade, numa organização, num preparo para se utilizar deste equipamento para o bem da sociedade, não para o mal da sociedade, porque os veículos, no seu sentido mais amplo, eles acabam sendo uma arma nas mãos de irresponsáveis. E estas armas é que nós precisamos tirar. Se não pudermos tirar as armas dos irresponsáveis, vamos ter que retirar estes irresponsáveis das armas, porque é inconcebível que quem beba, dirige e mata irresponsavelmente, ele possa voltar a dirigir em 6 meses, 1 ano e 2 anos. Esse cara tem que pagar um preço muito caro. Desculpa, a lei vai ter que ser um pouco mais dura nesse sentido, porque é inconcebível que nós continuamos fazendo desse jeito. Ou que as pessoas consigam, através de recursos junto ao Poder Judiciário, buscar seus caminhos. Ou outros caminhos que permitam às pessoas fazerem uso desse equipamento. Então, eu penso que aqui não é o caso de realizar, a Blumenau também já tem o seu plano de trânsito, o Blumenau também já tem esse plano de mobilidade de uma forma ou de outra. O que nós precisamos fazer é dar conhecimento a todos, porque o problema é que a grande maioria não conhece como funciona a sociedade. O problema é que a grande maioria não discute coletivamente como funcionam essas situações. Talvez seja interessante, Simone e Márcia, pegarmos e fortalecermos, por exemplo, o movimento das associações de moradores de Blumenau, que são mais de 150 associações de moradores, e começarmos a discutir essas questões lá nas associações, fazer assembleias e levar especialistas e levar imagens para as comunidades através das associações de moradores, que elas conseguem cobrir toda a cidade de Blumenau, sem prejuízo das outras medidas que podem ser tomadas nas áreas do serviço público, na área da educação. Então, a questão da idade, na minha opinião, não é o fator determinante, e o equipamento motocicleta, segundo dizem, desculpem a brincadeira aqui, né, diz que a motocicleta foi a invenção da motocicleta e a colocação da motocicleta à disposição da humanidade foi uma vingança dos japoneses. Brincadeira, desculpe-me aqui, né? Mas diz que foi a vingança dos japoneses. Como os americanos jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, eles disseram, muito bem, agora nós vamos fortalecer a política das motocicletas porque elas vão matar muito mais do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. É uma mão na roda a moto, né? É muito rápida, ela é ágil em momentos de congestionamento, quando está tudo parado, a gente vê como é importante a moto. Agora, tem que ter responsabilidade, né? A sua opinião também, Simone, para a gente encerrar esse bloco aqui. A questão assim, da idade é muito relativa, né? Eu posso ter 18 e ter responsabilidade, porque eu tive princípios e valores, volto de novo para a questão da educação, do que é passado em casa, dos princípios. E eu posso ter 40, 50, 60 e não ter, né? A gente escuta muito ouvir, principalmente motoristas, eu quando bebo, eu calibro a lenta, eu dirijo melhor. E é motorista velho já, né? Então, eu sou da opinião que, de novo, tem que trabalhar com educação, trabalhar com os princípios e valores das pessoas, conscientização, respeito, responsabilidade. Não tem como você vai chegar lá para fazer uma renovação da tua carteira. Eu não tenho como olhar para a cara dos seus sujeitos e assim, ele tem cara de responsável, ou ele não tem. Esse eu vou deixar dirigir, esse eu não vou. O que eu acho que tem que ser feito? Bebeu, dirigiu. Agora, 30 dias atrás, meu carro estava estacionado numa rua de velocidade e um cara bêbado veio, bateu no meu carro, ficou 35 dias no conserto, né, o carro. Ele poderia ter matado um casal de motociclistas se o meu carro não tivesse estacionado onde estava. Ele ia esmagar um casal de motociclistas no muro da casa. Então, por sorte, meu carro estava ali e ele estava bêbado. O que aconteceu com ele? Ele tentou lá, se o guarda não botar ali que eu estava bêbado, meu seguro paga vocês dois. O que é isso? Tentou subornar, né? Foi para a cadeia, eu torcendo para que ele passasse a noite. Não, ele pagou a fiança mínima, saiu de lá e depois de 5, 6 dias, provavelmente foi lá, tirou a carteira dele
e vai dirigir. O que tu tem que fazer? De que forma você vai impedir que essas pessoas façam o mesmo? Essa pessoa me ligou, depois pediu desculpa, disse que nunca mais vai beber e dirigir, que foi a primeira vez da vida dele. Se eu acredito, não sei, mas tomara que tenha servido de lição, né? Mas o que tem que ser feito? Tira a carteira dessa pessoa. Acompanha ela num projeto de ressocialização para trânsito, um trabalho de conscientização para que ele, quando voltar a dirigir, realmente não beba mais, que não fique só no papo, né? Então tem que ter algum trabalho assim. Ele pegou a carteira dele, se ele tiver consciência, ele não dirige mais, mas se ele não tiver, ele vai voltar a beber e dirigir. Bom, obrigado, Simone. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, sobre irresponsabilidade para quem bebe, pega o volante do carro, pega a moto, aqui com a Simone, com a Márcia, com o presidente Vanderlei no TVL Debate, que hoje está discutindo o trânsito no Maio Amarelo. A gente volta daqui a pouquinho aqui na sequência do programa. Até já! Estamos de volta aqui com o TVL Debate pela TV Legislativo, o canal da Câmara de Vereadores. Lembrando que você pode ver esse programa aqui também através da internet. Você que já perdeu a primeira parte aqui do debate, que hoje está falando sobre trânsito, pode entrar no site da Câmara, que é o www.câmarablue.sc.gov.br. Lá você vai ter o programa na íntegra e pode ver a hora que você quiser. Nós temos aqui os nossos convidados, o presidente Vanderlei de Oliveira, a Simone Ciota, que está lá na ponta da mesa, que é psicóloga, perita examinadora de trânsito, e a Márcia Pontes, que é educadora de trânsito e coordenadora do movimento Maio Amarelo. A gente falava aqui sobre tirar a carteira da pessoa e não deixar ela mais dirigir, né? Antes, quando eu estava encerrando aqui o bloco. Esse é o caminho, presidente? Aí a Márcia estava comentando aqui no intervalo que a gente não vai ter garantia de que o irresponsável não vai dirigir depois mesmo sem a carteira, né? Eu digo que nós todos temos direito de ter opinião, mas esta possibilidade ainda não está dada, não deste jeito. E nós, para fazermos com que isto eventualmente venha a acontecer, nós dependemos de uma mudança na legislação. No entanto, enquanto a mudança na legislação não acontecer, no que diz respeito ao nosso trânsito, nosso transporte, nossa mobilidade, nós vamos ter que trabalhar com os instrumentos de controle que nós temos hoje. E hoje já existem vários instrumentos de controle que cuidam de como nós nos comportamos no trânsito, seja diretamente através dos agentes de trânsito e através dos próprios instrumentos hoje que os agentes de trânsito têm a liberdade de se utilizarem para garantir que aquele ou aquela que circula não esteja alcoolizado ou esteja sob o uso de um produto entorpecente fazendo o uso do seu veículo. Márcia, o que você acha sobre isso, de tirar a carteira da pessoa que comete algum tipo de acidente, de algo grave, embriaguez ao volante? Você tem aí, está com você o bafômetro que vai mostrar para a gente daqui a pouquinho também, né? É muito comum aqui na cidade, como você comentou antes, né? Cada dia praticamente tem alguém embriagado dirigindo, né? O ideal é que quem faz besteira no trânsito, quem atropela, quem mata, quem leva dor e sofrimento para uma família, o ideal é que nem dirija mais. Porque assim, dirigir não é um direito, como as pessoas pensam. Dirigir é uma concessão do Estado, que o Estado dá a quem comprova, mediante a aprovação nos exames e testes de Detran, psicólogo, avaliação com o médico, comprovou que está apto para dirigir, ótimo, vai para a via pública. Só que a gente tem que entender que nem todo mundo está apto para dirigir. Qual é hoje, na nossa legislação, uma das mais modernas, legislação de trânsito, qual hoje é a maior punição que eu posso ter? Depois de passado, cumprido, com todo o devido processo legal, o direito de ampla defesa, do contraditório, de esgotar os recursos, respeitar esse pilar constitucional, o que vai acontecer de pior comigo como motorista? Vão tirar a minha carteira. Faz o processo administrativo, Márcia, ou você dirigiu, tira a sua carteira. Nós não temos garantias hoje na sociedade de que essa pessoa que está sem carteira ou que teve a habilitação cassada ou suspenso o direito de dirigir, nós não temos garantias que essa pessoa não vá mais dirigir. Final de semana, se ele quiser, ele vai tomar cerveja, ele vai tomar a bebida dele, ele vai pegar o carro de um parente, de um conhecido e vai fazer mais besteira em via pública. Tivemos no Brasil há pouco caso
há pouco tempo, o caso de um condutor que dirigia há mais de 20 anos sem habilitação, porque ele não era alfabetizado. Então, ele sempre reprovava nos testes do Detran, porque não é alfabetizado. E continuou dirigindo, até causar a morte de uma família inteira. 6 pessoas e levar um monte de dano para a sociedade inteira. O Detran do Mato Grosso do Sul, há pouco tempo vim de lá, eu como palestrante percorro o Brasil inteiro, e fui conhecer os projetos deles lá. Lá, o Detran de Mato Grosso do Sul tem um projeto de alfabetização para atender esse tipo de condutor, nem habilitado é. Candidato, né? Candidato Habilitação. à habilitação. Né? E nós aqui, eu tenho aqui bastante interessante, isso aqui é um bafômetro, é um bafômetro descartável, que já foi usado por um condutor que não estava em condições de dirigir. Que não é o nosso caso aqui, qualquer um de nós poderíamos fazer o Com teste que certeza. daria que cor daí, Márcia? Olha, nós temos aqui um cartãozinho, ele vem assim, é o bafômetro do Maio Amarelo, nos foi enviado pelo Denatran, Ministério das Cidades e o Pacto Nacional de Redução de Acidentes. Então, ele nos dá 3 resultados. O negativo, a pessoa vem só para o bafômetro, não tem nenhuma quantidade de álcool por ar alveolar, então ele fica amarelinho, beleza. Nas nossas abordagens, né, Simone, quem soprava e estava amarelinho, nossa, a gente fazia uma festa, batia palma, entrava todo mundo no jogo. O segundo resultado, ele te diz aqui, mais que 0,1 miligramas de álcool por ar alveolar. Então, é 50% do bafômetro. E aqui, nesse caso, aí a gente abordava as pessoas e dizia, olha, aqui você cometeu infração de trânsito por dirigir embriagado. Quando passava de 0,3, aí aqui com certeza passou muito mais, porque ele está verde vagalume, né? Bem mais do que mostra o cartãozinho aqui de 0,3. Então, essa pessoa com certeza estaria muito adiante de ultrapassado muitos valores mínimos. Neste caso, já é crime de trânsito. E qual a diferença? Bom, eu vou tomar uma cervejinha, 2, não vai me acontecer nada. Aí, quando ele temos aqui um que nunca foi sopradinho. Ó, ele fica assim, ó, amarelinho, bem amarelinho, quando a pessoa que não bebeu nada ou tomou uma cerveja, ou meio copo, ou uma certa quantidade de bebida, não está com a sua capacidade psicomotora alterada, né? Então, quando a pessoa tá assim, beleza, vai dirigir, não tem problema. Agora, quando chega nesse estágio aqui, que já é crime de trânsito, a multa é agravada vezes 10, R$ 1.915,34. Tomei 2 copos de cerveja, mas fui dirigir em via pública e deu isso aqui. Pode acontecer. Então, é retenção do veículo, é recolhimento do documento de habilitação, é a multa agravada vezes 10, é a abertura de processo administrativo no Detran para suspensão do direito de dirigir até 12 meses. Isso se deu menos de 0,3 no bafômetro, porque esse aqui é um bafômetro educativo. Não é usado Não nas é aquele blitz, do Inmetro. né? Uhum. Aquele que a autoridade, do agente da autoridade de trânsito utiliza, tem a certificação do Inmetro, Ele é tem aferido, um erro né? metrológico de até 0,4. Então, assim, fiz o bafômetro, deu menos de 0,30, infração de trânsito. Tudo isso, recolher carteira, multa agravada vezes 10 e tal, retenção do veículo, beleza, vem um condutor habilitado e leva o veículo embora. E o outro vai curar o porre. Mas se passou de 0,30 ou já chega em 0,30, além de tudo isso que acontece com o artigo 165, nós temos as implicações do artigo 306 do Código Penal, do Código de Trânsito Brasileiro, que é crime de trânsito, 6 meses a 4 anos de detenção. Fora quando você ainda se ingressa
na justiça em outras esferas, né, presidente, para tentar indenização por danos morais, reparação, outros tipos de indenização. É muito por causa de 2 copinhos de cerveja. A multa... Mas nós não estamos aqui dizendo que é para não tomar os 2 copinhos de É cerveja. lógico, Quem mas... quiser beber, que beba, Não mas é não vá pro proibido volante. beber. Não é Não é verdade? proibido Antes que dirigir, alguém, né? antes que alguém diga, olha, daqui um pouquinho... A pessoa pode ir para Oktober, não tem problema em beber todos os chopps que ela quiser. Só não pode voltar para casa dirigindo. Só não pode E nem dirigir, perder o controle também. Volta de táxi, volta se de passar ônibus, né? O porque táxi é tem- R$20, a multa é 1.915. Porque senão daqui um pouco alguém vai dizer, olha, começaram a abrir uma campanha contra as festas em Blumenau, contra as festas na região, porque naturalmente É as nossas aquilo que eu já festas falei, têm, né? eu Mas, no nunca vi entanto... o barril de chopp dirigindo. Não. Não é ele que mata. Não é proibido. Tem uns que É? tem, mas Exatamente. não É parece o barril, mas não é. A pessoa que bebe que está dirigindo, que não pode, né? Ela pode beber, não tem, pode ir para estantes, pode, não tem problema. Só tem que ir de táxi ou de carona com quem não bebeu. E voltar né? com alguém sóbrio. E foi o que eu disse, alguém me questionou esses dias, Simone, porque a gente não tem responsabilidade sobre os estantes. Aconteceu que antes do último estante foi dito que seriam feitas blitz, seriam verificadas. Aí uma pessoa, poxa, Vanderlei, que sacanagem fazer blitz depois. Eu disse, espera um pouco. Sacanagem é quando não fizeram blitz e deixaram pessoas embriagadas dirigirem, morrerem por conta disso. Eu usei isso como exemplo e de fato aconteceu isso aqui em Blumenau. Então às vezes as pessoas acham que é um afronto ao seu direito. Não, não é o seu direito, é proteção à sua vida e proteção à vida dos outros. O direito termina onde começa o teu direito. O direito do outro, né? Então, esse sistema de controle precisa ser feito. Com certeza, precisa ser feito e as pessoas têm que ter consciência de que eu posso estar numa festa, mas isso não me dá o direito de sair por aí matando. Inclusive, tem um professor, estudioso, pesquisador na área de trânsito, que é o Honorato, ele está com um projeto para mudar o nome de acidente de trânsito para evento culposo ou doloso. Porque acidente é eu sair daqui e virar meu pé ali fora. Um acidente. Sim. Agora, se eu bebi, sei que não posso, né, pego meu carro e mato alguém, isso não é acidente. Eu estou mutilando uma vida, acabando com uma família, né, e eu tenho que responder por isso. Então, não é um acidente. Né? Ultrapassagem em curva, né? E por aí vai, né? Pensaram, por exemplo, em trazer aqui, fazer o levantamento dos últimos acidentes, ditos acidentes. Então, nós vamos ter que Mudar o nome, reconceituar, né, Simone? Daqui um pouco, efetivamente, a reconceituação seja interessante para nós. Mas talvez nós possamos aqui, Márcia, pensar também dentro do Maio Amarelo, em termos um momento aqui em que nós possamos fazer uma avaliação, e vocês têm esses dados, de todos os acidentes de trânsito que aconteceram em Santa Catarina, que estão registrados, e o que aconteceu por irresponsabilidade e aquilo que aconteceu por conta dos problemas de vias. Porque nós que convivemos e conversamos com vários agentes municipais, estaduais e federais de trânsito, o grande ponto de referência que eles nos dizem é o acidente está acontecendo pela irresponsabilidade do motorista, não é? Aquilo que disse a Simone, não vi uma estrada matando ninguém, eu vi alguém se utilizando indevidamente da estrada. Talvez nós pudéssemos trazer isso, inclusive para aquela que se utiliza do argumento, aquela rodovia causa muito acidente. Trazer aqui para ver o que efetivamente está causando aquele acidente. Né? Então, nessa conceituação, talvez a gente possa num dia fazer esta conversa, fazer esse diálogo e apresentar esses números até para desmistificar esta informação. São dados da ONU e da Organização Mundial de Saúde, mais de 90% dos acidentes no mundo, independente de regionalidade, alguma questão cultural, no mundo, de uma forma universal, são causados por falhas humanas. O acidente é a infração que não deu certo. A gente tem que parar com essa hipocrisia e com essa mania de dizer que todo acidente é fatalidade. Fatalidade é cair um raio na sua cabeça. Eu não pude prever que aquele raio ia cair na minha cabeça e não pude me defender. Mas não vou chamar de fatalidade uma pessoa que dirige, que bebe, que vai dirigir, que sabe que pode provocar um acidente, que o álcool potencializa porque deixa com reflexo mais retardado, a pessoa perde o comando sobre si própria, dos próprios reflexos, ela fica intoxicada e aí vai dirigir. Um acidente, será que não podia prever que se entupir o carro de gente, todo mundo bêbado, vai provocar um acidente? Uma infração que deu mal calculada, as infrações mais graves, os acidentes mais graves que temos hoje, colisões frontais. Em mais de 80% dos casos elas matam. E por quê? Porque alguém calculou mal a visibilidade, porque alguém
atravessou numa linha contínua dupla onde não deveria, onde alguém infringiu a legislação de trânsito e a legislação de segurança. Aí o acidente é a infração que dá errado. Essa questão da percepção, só fazendo um gancho aqui com a Márcia, tem uma pesquisa, um estudo que foi feito que faz o levantamento de algumas situações chamadas distratores, né? Então, assim, o rádio, um outdoor, esse pessoal agora eu vou arrumar uma polêmica, esse pessoal que fica ali na faixa de pedestre, hoje até vi uma reportagem no jornal, fazendo, né, malabarismo, tudo distrator. E no trânsito a gente tem que eliminar os distratores, né? Celular, todos, né? O celular então, assim, agora é um problema com esses... o tempo WhatsApp, que a minha essas área... coisas aí é terrível. Isso, o tempo que a minha área mental leva para eu perceber a Márcia e reagir, percepção e reação, é de 2,5 segundos. 2,5 segundos é o tempo mental que eu levo para perceber e fazer qualquer coisa. Reagir, jogar o carro para lá, frear, fazer qualquer coisa. Se eu estiver mexendo no celular a 100 km por hora, eu ando 110 metros e eu perco de 4 a 5 segundos só para baixar minha cabeça e apertar no botãozinho verde. Da época que o celular ainda tinha um botãozinho verde, agora nem tem mais, né? Eu perco ali de 4 a 5 segundos. Eu precisei quanto para ver a Márcia na faixa de pedestre e reagir? 2,5 segundos. Aí a gente escuta as pessoas assim, meu Deus, foi tão rápido, a Márcia passou na minha frente, quando eu vi, eu passei em cima dela. Não foi rápido. Eu precisava de 2,5, gastei 5 no celular, né? Então, todas essas questões têm que ser trabalhadas, têm que ser conscientizadas da população. Por que não pode usar celular? Não é porque para sacanear ninguém. É porque realmente pode causar uma... Né? Agora, a Márcia falou que é 90%, né, um número expressivo aí de falha humana nos acidentes. E eu quero ouvir a tua opinião, Simone, você que é psicóloga, tem muito a ver com o comportamento do trânsito, né? Porque você está dirigindo, está se comportando, né? Por que a pessoa anda em alta velocidade? Por que bebe, dirige? Por que vai ultrapassar numa curva? Por que as pessoas não se comportam? Aí tem a ver com a psicologia, né? Onde é que dá para trabalhar isso aí na pessoa? A gente costuma separar isso por perfis psicológicos, né? Tem aquela pessoa que tem um perfil de respeitar, ser cautelosa, cuidadosa, né? Ela vai sempre fazer tudo na vida dela, desde o trabalho, da família e do trânsito, com cautela, com respeito. Tem aquele perfil que é agressivo, violento, e ele vai ser assim no trabalho, em casa e no trânsito. E tem aquele que a gente chama que é o dissimulado, né? Eu estou simplificando, né, a coisa. O dissimulado é aquele que é o bonzinho, queridinho, nossa, como fulano é legal. E aí ele entra dentro do carro e ele se transforma, né? Ele bota a boca, ele buzina, e a gente vê muito disso por aí, né? Aí acontece alguma coisa, nossa, mas aquela pessoa era tão calma, tão tranquila, né? Como é que pode? Não, mas não foi ele que fez isso, foi ele, né? Então tem perfis psicológicos, né? Tem a parte do ambiente, tem a parte cultural, a parte social. Eu sempre digo que acidente de trânsito, ele independe de nível escolar, classe social e religião. Eu escuto muito às vezes assim, psicóloga, eu sou de tal religião, eu não bebo. As pessoas, eu tenho tal classe média, eu não vou fazer isso. Eu costumo dizer assim, olha, a gente vê imprudência e irresponsabilidade em qualquer classe social, em qualquer nível escolar ou religião. Porque depende do quê? Do caráter, da personalidade, da educação que a pessoa teve, dos princípios e valores que as pessoas tiveram. Então, dentro da minha área, eu costumo dizer que além da avaliação psicológica que tem que fazer para habilitar as pessoas, tem que fazer um acompanhamento sistemático desse motorista, um projeto com os infratores, para que eles não reincidam naquela infração, de conscientização, um trabalho nas escolas, em parceria com as escolas. A gente escuta às vezes as mães e vê, eu sou mãe, eu vou buscar meu filho na escola, tu chega numa escadaria da escola, eles te atropelam com a mochila. Ai, que engraçado, bonitinho, né? Não, essa criança hoje que está te atropelando com a mochilinha, aos 18, se ninguém disser nada para ela, ela vai passar em cima de alguém na faixa de pedestre, né? Então vem lá de baixo. Né? Na base. Fala, presente. Colocado aqui, né? Foi importante, Simone, até para nós
lembrarmos aqui, nós não estamos aqui tratando somente da questão da bebida no volante, né? Nós estamos tratando aqui da bicicleta, da motocicleta, do comportamento humano no volante, não é só a bebida que nós estamos tratando. E também nós precisamos, talvez, se não der tempo neste momento, talvez no outro momento, nós temos que discutir também aquilo que é de responsabilidade do poder público. Porque eu tenho um amigo, por exemplo, que foi recomendado a este amigo, um senhor já de uma determinada idade, foi recomendado a ele que ele fizesse caminhadas. E ele foi fazer caminhadas e ele foi atropelado dentro da estrada porque não tinha passeio para ele caminhar. Era recomendação médica, o médico da rede pública fez a recomendação para o amigo, ele foi com a filha fazer uma caminhada, andando na guia do meio, né? Não tinha calçada e acabou sendo atropelado. Então nós vamos ter que também darmos uma pensada nessas questões. O comportamento dos... eu não sou especialista, mas tem muita gente especialista com o uso de bicicletas, gente que anda de bicicleta na contramão, passa de bicicleta, se utiliza indevidamente da bicicleta e acaba causando trânsito. Além das motocicletas, é verdade, além da revolta que dá para muita gente que se utiliza do trânsito, ainda daquelas motos com um ruído ensurdecedor que nos violenta os nossos ouvidos na estrada. Então, tudo isso é que deve fazer parte, tudo isso faz parte do Maio Amarelo, né, Márcia? Da mobilidade, da acessibilidade. Nós temos hoje que pensar uma cidade feita para as pessoas. E nós temos que fazer aquilo que se faz no mundo, buscar alternativas de transporte sustentável. A gente hoje está vendo o quê? Nas cidades, não é uma prerrogativa, uma exclusividade de Blumenau, nas cidades hoje não se tem mais para onde crescer. A ocupação do solo, a ocupação do espaço público, os prédios, o mobiliário urbano, a gente não tem mais para onde construir rua. Chegamos a um ponto em que a gente tem que fazer planejamento viário mudando a setinha de lugar. Antes eu ia por aqui, agora eu vou para lá. Tipo um jogo de xadrez. Porque as ruas não têm mais para onde crescer. Falta verba para construir. Aí a gente pensa em viaduto. Por exemplo, a questão de Florianópolis com a ponte. Início da manhã e fim de tarde, aquilo é um terror. Eu estive lá há pouco tempo, participando da Feira do Livro, e fiquei trancada horas ali que eu vi que eu não ia chegar a tempo para minha palestra. E eles disseram, não, isso aqui é sempre. Precisa construir mais uma ponte. Tu vai construir a terceira, a quarta, a quinta, daqui a pouco é tudo ponte, não mais resolve nada. A questão saiu uma pesquisa pela FURB há um tempo atrás que mostrou que para o blumenauense o carro é símbolo de status. Ele quer comprar o melhor carro, ele quer comprar o carro com a melhor tecnologia. A questão não é essa, porque por mês em Blumenau são 1.200 novos veículos emplacados, 1.200, imagina isso, todo mês nas ruas. E a gente não tem mais para onde crescer. Pode fazer ponte do centro, ponte de trás, ponte do norte, ponte em tudo, viaduto, onde vai chegar uma hora que o trânsito vai parar. É mais que um carro por cada eleitor em Blumenau. Quem está falando? Exatamente. É mais que um carro porque cada eleitor. Logo, cada cidadão blumenauense com mais de 16 anos teria, em média, mais do que um carro. Então, torna-se inconcebível. Isso não é a Márcia. Isso é melhorando a acessibilidade, Exatamente. né? Acessibilidade. Por exemplo, transporte público, eu poder ir de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta e, às vezes, levava minha filha de bicicleta para a escola. Eu não consigo, porque tem lugares que eu não tenho onde andar, não consigo chegar. Corro o risco de ser atropelada né? Quando era estrada de barro, eu andava de bicicleta. E eu morava a 8 quilômetros do meu local de trabalho e inclusive fazia 16 quilômetros para vir a FURB de bicicleta. Hoje, com asfalto, eu não tenho mais coragem de andar. Alguns ainda se arriscam, mas eu não tenho coragem de andar de bicicleta. Então, nós precisamos colocar estas alternativas e estas possibilidades à disposição do nosso povo. Com segurança, E a Márcia estava colocando aqui o que o Ministério das Cidades, o Denatran, os recursos que estão vindo para cá nos recomendam. É verdade, nós temos visto agora algumas iniciativas, alguns projetos, por exemplo, a previsão aí de alguma coisa perto de 35 quilômetros a mais de ciclovias, agora não podem ser ciclovias segregadas.
alternativas segregadas, inclusive para buscar resolver essas questões agora e pensar noutros modais de transporte que vá para o além do público. Pensar, inclusive, nesse transporte público que nós temos hoje, no transporte de ônibus, que de repente já não serve mais para um bom espaço da cidade de Blumenau, e outras alternativas, de repente nós tenhamos que pensar, porque nós não vamos conseguir tirar de um dia para o outro os veículos que estão circulando. Vamos ter que dar a alternativa e uma alternativa segura, né, Márcia? Para Márcia não ficar para nós não ficarmos no meio da estrada perdendo tempo, né? O uso alternativo do automóvel, por exemplo. A minha mãe, além de idosa, ela é deficiente. Então, o carro, para mim, tem muita utilidade para levar a minha mãe no médico, para levar quando pessoas são deficientes, que precisam ir, idosos, né? Outros tipos de passageiros com mobilidade reduzida. Lógico, cabe a mim fazer o quê? Dosar como eu vou usar o carro. Porque tem pessoas que moram aqui do outro lado, aqui na Beira-Rio, e para ir do outro lado da ponte vai de carro, não consegue ir a pé, fazer uma caminhada, de bicicleta. Temos que pensar a questão da mobilidade segura. A demanda reprimida hoje, dados da ABC Ciclovias, de ciclistas que gostariam de pedalar, de pedestres que gostariam de pedalar, de 70%. 70% de quanto? De todo mundo que você perguntar. Quer andar de bicicleta? Por que não anda? Porque não é seguro. Um exemplo, a pista reversível da João Pessoa, ela foi muito boa para o fluxo de veículos, mas para a mobilidade humana, não. Porque numa pista estreita, como eu vou respeitar o que o Código de Trânsito me cobra, 1,5 metro de distância do ciclista, se eu tenho que invadir a outra pista, eu tenho que ir para a contramão para respeitar esse 1 metro de distância. De qualquer forma, eu estou sendo compelida a fazer 2 tipos de infração, não sei qual é mais grave, as duas gravíssimas. Né? Então temos que pensar, uma cidade para as pessoas. A cidade não é feita para os carros, é para as pessoas. Tem que pensar no cadeirante, nas pessoas com mobilidade reduzida. Senão, agora, vai parar. Com tanto carro na rua, um dia vai parar. É bom a gente começar a se acostumar e buscar solução agora. Tomara que não seja logo esse dia, né? Nem os nossos netos, bisnetos, tomara que demore bastante. Quero agradecer aqui a Simone Ciotta, em primeiro lugar, psicóloga, obrigado pela sua vinda aqui. Né? Muito obrigado, parabéns pelas suas informações. E Márcia Pontes, obrigado mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez, sempre à disposição. Obrigada pela oportunidade de eu poder exercer o meu sacerdócio, o meu compromisso existencial, que é a segurança das pessoas no trânsito. Presidente, obrigado também ao senhor. Olha, eu que quero agradecer a Simone, agradecer a Márcia, agradecer a quem nos acompanhou, quem vai nos acompanhar, e agradecer especialmente àquele e àquela que a partir de agora esperamos que possamos ter, Márcia e Simone, tentado passar um pouquinho mais na mudança cultural. Vamos fazer um pedido para que todos nós precisamos mudar um pouco a nossa prática, mudar a nossa cultura, vamos ser um pouco mais humanos, muito mais humanos no trânsito, vamos ser, independente de que veículo nós estejamos usando, vamos ser mais humanos. Na condição de pedestres, vamos ser mais humanos. Na condição de ciclistas, vamos ser mais humanos. Quero fazer agradecimento a todos e dizer que, em nome do Poder Legislativo, se for possível, nós poderíamos eventualmente voltar mais alguns momentos a dialogar sobre estes e outros assuntos voltados à vida humana. Obrigado a todos pela oportunidade e obrigado a vocês duas, em especial pelas informações trazidas. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês, ao presidente também, a todos que acompanharam aí o TVL Debate aqui pela TV Legislativa, que mais uma vez eu lembro, está disponível também na internet, no site da Câmara de Vereadores. Obrigado a toda a equipe técnica aqui, o Adriano, o Eliezer, o Guto, o Jack, o Tico, a todos. Grande abraço e até a nossa próxima edição. Até lá, tchau, tchau.